bem, vou contar aqui algumas histórias para você. São histórias vergonhosas. Vergonhosas para Deus. Porque essas histórias são de pessoas que servem a Deus. São de pessoas que faz parte da igreja verdadeira de Deus. Eu vou contar um pouco meio rápido, um pouco meio resumido, porque senão o vídeo fica muito longo. Um amigo meu falou pra mim que ele estava indo para a igreja com sua esposa. No meio do caminho, começaram a discutir. E daí, quando o pessoal que não, a discussão ficou pesada e a mulher levou logo, foi as unhas no pescoço e ele fez assim, e as unhas pegou no rosto. Ele foi para a igreja com o rosto ferido. Ele limpou o sangue, mas ficou lá o ranhão, ficou a marca, né? As marcas. Ele falou, quando chegar na igreja, alguém vai procurar o que foi, eu falo que foi você que fez isso comigo. Ela falou, você não é louco de falar, você não é louco, não é louco. Ele falou, eu falo. E ela disse, sabe de uma, eu vou descer. Ele falou, descer você não vai. Aí ele tacou o pé, acelerou mais, pensou, vou acelerar. Se ela ameaçar de descer, eu freio e ela desce e vai embora. E aí chegaram na igreja. Quando chegou na igreja, as pessoas ficaram todas olhando assim, algumas pessoas olhando, e no final, duas pessoas se viraram e perguntam pra ele. Ele disse que foi trabalhando, ele passou. Então ele não foi, ele não chegou a sofrer as consequências não, porque ela disse que se ele falasse, que ele ia ver, que ia esmiuçá-lo. Passou. Então, quer dizer, cristão também mente, né? Para defender alguém é obrigado a mentir. Veja bem, aí uma história. A outra história é que uma amiga minha falou que estava discutindo com sua esposa na sua casa. Quando pensou que não, sua esposa foi lá no quarto, pegou uma faca. E ela foi lá, quando chegou lá, estava ele com a faca. E ela procurou, pra que essa faca me furar? Ele, não é pra furar assim não. É pra me cortar laranja. Foi pra cozinha cortar laranja. Ela tinha certeza que era pra furar, porque o cara tava bravo com ela, muito bravo. Bravo, ó, são cristãos que faz parte de uma igreja verdadeira. Olha outra história. Eu conheci uma amiga que ela falou pra mim que o pastor da sua igreja, casado, falou que estava afim dela, que queria ficar com ela e que não gostava da sua esposa, queria casar com ela, queria ficar com ela. Ela não quis, mas ela ouviu isso. Ela falou também que teve ancião também que estava afim dela, queria ficar com ela, fez ligação de vídeo, sem ter nada certo com ela. Ela pensou que era para outra coisa, quando pensou que não, estava ele ali, nu. Isso mesmo. Outra história. Uma mulher que me chamou no Facebook para me conhecer, disse para mim que queria me conhecer, nós conversamos ali. Só não deu certo eu ter um relacionamento sério com ela, porque ela disse que só casava comigo se eu pagasse R$2.000, que o ex dela paga R$2.000 de coisas, de gastos dela na casa dela. Ok, sai fora. E essa mesma mulher falou pra mim que, olha, o pastor da sua igreja era filho dela, queria ficar com ela não quis. Irmãos da igreja, ancião, era coisa da fé na foto. Eu não sabia que existia tantas pessoas dentro da igreja verdadeira que eram tão tortos assim, que são tão tortos assim. Entendeu? Até pastores. A coisa da fé não dá. Conta agora outras histórias de outras igrejas que não são igrejas verdadeiras. Veja bem, uma mulher falou pra mim que um pastor de uma igreja, de uma tal igreja que não considera igreja verdadeira, porque não guarda todos os mandamentos que Deus pede, foi na casa dela, pediu para orar, foi para orar. Quando chegou lá, começou a orar e pegou ela por detrás e ela mandou ela para as mãos assim para frente. Ele pegou nas mãos dela e ele começou a andar a casa inteira, abençoando a casa. E ela viu um negócio ali meio estranho ali de trás dela, ali meio mexendo. Quando pensou que não, ele foi para o quarto, mandou ela deitar de peito no quarto, na cama, e ele também por detrás. Depois levantou e deitou de novo, com os pés no chão e deitava. Depois voltava. Ele dizia que estava abençoando a cama. Ela pensou, esse pastor já é manco da perna. A barra de ferro que eu tenho aqui, que eu tacar nas costas do meu ex, que ele encheu meu saco, se ele meter a vez, querer coisa mais aqui, eu vou quebrar essa canela dele, vai embora arrastando. Uma história. Outra história aqui. O outro pastor que casado com a filha do meu amigo falou, discutindo, meu amigo falou que foi entrar no meio da discussão com a filha dele. Pra quê? O pastor pegou a faca e foi atrás desse cara. E isso aí faz parte de pessoas de outras igrejas que não são igreja verdadeira. O certo mesmo é eu falar mais lento um pouquinho, porque senão você não vai me entender. Quando eu falo assim, aqueles que não são da igreja verdadeira,
É porque lá em 1 João 2, 3, 4, Deus falou bem assim, ó. Aquele que diz que tem os meus mandamentos, mas não guarda, é mentiroso, porque nele não há verdade. Em João 14, 15, Deus também fala assim, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor está escrito lá em Êxodo 20, versículo 3 até o 17, está escrito lá todos os mandamentos do Senhor. Esses são os mandamentos que Deus quer que todos aqueles filhos que queiram servi-lo é preciso guardar. O contrário, Deus tem com falsos cristãos. Isso que está falando aí, é Deus. Veja bem. Agora você vive de fora julgando essas pessoas dessas igrejas falsas e das igrejas verdadeiras. Você que está de fora, que conhece as histórias dessas pessoas, fica até perdido sem entender onde que estão as pessoas verdadeiras. Se até dentro da igreja verdadeira existem pessoas perdidas, falsas, até pastores, aí você fica de fora ali, só julgando, achando que essas pessoas estão perdidas, que Deus nunca vai mais perdoá-las. E você que julga, você tem poder mesmo para te perdoar? Será que você não peca? Fala pra mim uma coisa, você que é contra esses casais que vivem separando, que vivem brigando, dando maus testemunhos, dormindo separados, ali nas brigas, soltando palavreados, e Deus triste com eles. Muitos deles ou delas dormem até fora de casa, abandonam seus lares, depois voltam. Está escrito, Deus fala, se for para me ver dando maus testemunhos com palavreados, separando e voltando, abandonando lá e voltando, mas antes de separar de vez. Ou você acha que Deus só aceita a separação quando trai? Você conhece a Bíblia? Você acha que Deus aceita você viver no seu lar, brigando com seu esposo, com sua esposa, dando maus testemunhos, xingando, brigando, ferindo, dormindo separada ou separado, dormindo fora de casa, abandonando o lar, voltando? Você acha que isso é vida? Você acha que Deus está feliz com você vivendo assim? E você que está sempre apoiando, pedindo para esses casais que vivem como você não separar, porque Deus não quer que separa. Você acha que está certo você dar conselho para esses casais que vivem caídos, vivem vergonhando do nome de Deus? Você acha que isso é vida? Você acha que está certo você dar conselhos? Você fala com você, pastor, ancião, qualquer pessoa que são cristãos, que vivem tortos, achando que essas pessoas também devem seguir os seus conselhos. Se você dá esses conselhos para eles viverem lutando para que Deus restaure o casamento, por que vocês vivem assim também? Vocês acham que se eles se separarem, vocês ficam para trás vivendo perdidos, dando os maus testemunhos? Então, meus amigos, minhas amigas, ou casais, se vocês vivem assim, mas antes de separar do que viver dando maus testemunhos, ou você acha que a separação é o fim de tudo? É levar você para a perdição, perder a salvação. Enquanto as pessoas se julgam, oi, tá perdida agora, tá perdida, coitada. Olha lá, conhece uma mulher, não dá certo, conhece outra, não dá certo, conhece um homem, não dá certo, conhece outro, não dá certo, tá perdido, tá perdida. Quem te falou que é assim? Quem te falou que Deus permite que depois da separação, o primeiro homem que achar, a primeira mulher, tem que casar? Quem te falou que é assim? Tem que conhecer mesmo. Você acha, se eu fosse um homem que me batizei por vontade humana, você acha que eu estava dentro da igreja por ver pessoas me julgando? Eu já estava fora. Eu estou dentro da igreja porque eu fui batizado por Deus, pelo Espírito Santo. É por isso que eu estou dentro. Eu sei que existem muitos casais batizados e vivem dentro de suas casas, brigando como cachorros, dormindo fora, voltando, xingando, dando mal palavreado, e as pessoas com vergonha delas. E aí, Deus, como é que